Essa é uma aula que foi gravada em vídeo, é introdutória à Organização da Educação do Brasil. Nela, eu vou posicionar o que é o escopo dessa disciplina, ou seja, o que é a matéria principal dessa disciplina, dentro de uma das suas principais abordagens, que corresponde à mediação jurídico e política da Organização da Educação no Brasil. Então, nesse sentido, há que destacar no primeiro momento três ordens ou três tipos de fatores que influenciam no que diz respeito a essa, que é uma disciplina tão pouco conhecida quanto importante para aqueles que pretendem seguir carreira, especialmente carreira docente. Começando com essas ordens de fatores, a primeira ordem de fatores diz respeito à conjuntura política, seja ela nacional, seja internacional. Essa conjuntura política, ela tem muito a ver com a posição geopolítica do Brasil no cenário mundial. E nesse sentido, cabe destacar que o Brasil é um país dependente economicamente, dependente em matéria de tecnologia e com péssimos indicadores educacionais. Isso não é algo que começou agora, é algo que vem se agravando ao longo do tempo e que nos leva a termos um sistema educacional que funciona tão bem quanto o de alguns países, como Namíbia, como Suazilândia, como Bangladesh, com a diferença de que nós temos muito mais recursos, seja econômicos, seja de pessoal, e muito mais condições favoráveis. Por exemplo, não temos guerras civis ou coisas do tipo, ao menos não declaradas, acontecendo em território nacional. Então, esse é um primeiro dado que nós precisamos conhecer em termos de realidade. O segundo dado de realidade que temos que reconhecer é um dado absolutamente assustador, mas que diz respeito à Organização da Educação do Brasil. Ao longo do curso vamos entender como nós chegamos a isso. Mas nós tínhamos, em dados de 2017, um contingente de mais ou menos 39% de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que são capazes de ler um texto, mas não conseguem compreender o que está escrito, no ensino superior, na educação superior. Se formos para a educação básica, esse número é muito maior. É óbvio que, como temos professores que são oriundos da educação superior, isso vai repercutir, sem dúvida alguma, na formação de nossos alunos nas escolas. Esse é mais um elemento de conjuntura política a ser considerado. Se considerarmos mais ainda um fator que é político e também econômico, vamos ver que na educação nós temos um cruzamento de dois fatores. Um primeiro, o fato de que o teto de gastos, que é efeito de uma emenda constitucional de 2016, o teto de gastos para a educação pública, ele congela por 20 anos o valor investido em educação. O que significa dizer que a inflação vai corroendo esse recurso. Então, a cada ano temos menos recursos para a educação. E um segundo, que me parece mais grave, mas eu nem tenho condições de abordar totalmente no nosso curso, diz respeito à corrupção. Boa parte das verbas que deveriam chegar até escolas e universidades não chegam quando falamos da educação pública. E isso é óbvio. Do meu ponto de vista, somente poderia ser tratado caso eu fosse um especialista em psiquiatria forense ou talvez em direito criminal, porque aí eu já nem falo mais de política pública, né? Eu estou falando de crime. Né? De desvio de dinheiro público é crime. E, infelizmente, isso é regra em boa parte de municípios, estados e até no governo federal. Não vou entrar em detalhes. Quem quiser pode consultar isso no Ministério Público, na Controladoria Geral da União,
tribunais de contas e também nos tribunais de justiça. Os processos estão lá. Não direi nada. Não direi nomes. Eu tenho um projeto que eu pretendo levar até o fim da vida. Tenho família e pretendo conservar tanto a minha família como a minha integridade física. Falar a verdade no Brasil às vezes custa muito caro e muitas vezes os sujeitos perdem a vida, como foi o caso de Anísio Teixeira, do Durval Trigueiro Mendes e outros que realmente tentaram entrar nessa seara de discutir a corrupção e tiveram esse resultado. Bom, saindo dessa introdução bem básica, eu quero trazer então algumas informações que são úteis para que possamos entender como a Organização da Educação do Brasil ela pode ser abordada. De início, eu destaco 3 possibilidades de abordar esse tema. Uma primeira, que eu chamo de linear ou monocausal. Monocausal por quê? Porque você tem uma causa e você atribui a uma única causa problemas, conjuntura, contexto, tudo que acontece. Vou dar exemplos. Existem autores que vão que a economia é o fator mais poderoso para influenciar na organização da educação e na educação em si. Se não o único fator. A esse tipo de análise eu vou chamar de análise linear ou monocausal, ou seja, associa-se diretamente a quantidade de dinheiro ao resultado obtido. Várias análises mostram que nem sempre é assim, certo? Esse é um fator. Existem análises, existem estudos nessa área que trabalham uma perspectiva que eu vou chamar de dualista. Ou seja, atribuem a 2 fatores, geralmente 2 fatores combinados, os fenômenos, as coisas que acontecem ao longo do percurso. Tá? Bom, vou dar um exemplo. Associar economia e política. Sim, sabemos da influência da política, sabemos da influência da economia. Porém, atribuir a esses 2 fatores tudo o que acontece acaba por ser também uma análise que tem limites. E eu vou chamar esse tipo de análise de uma análise dualista, que considera 2 causas, ou bicausal, se vocês preferirem. Particularmente, eu trabalho com um tipo de análise que é diferente, um pouquinho diferente. Ela reúne 3 ou mais fatores para explicar os fenômenos que dizem respeito à organização da educação no Brasil. Isso nos dá mais precisão para entender o que acontece. Darei exemplo. Existem fatores econômicos ou de infraestrutura. Existem fatores intrínsecos, ou seja, fatores que estão dentro dos sistemas de ensino das escolas e que eu vou colocá-los como fatores educacionais ou pedagógicos. E existem fatores jurídicos e políticos, ou jurídico-políticos, como eu gosto de dizer e já explico mais adiante como. Entendo que uma pesquisa, entendo que um estudo sério desenvolvido na área de organização da educação do Brasil, ele precisa considerar pelo menos esses 4 fatores. E outros têm que ser considerados. Exemplo, clima da escola. O clima da escola nada mais é do que a maneira como os indivíduos, como os sujeitos se comportam na escola, de acordo com o modo como essa organização se construiu ao longo da história. É um fator a ser considerado. Muito bem. Tendo em vista isso, nós vamos nos dedicar, e o meu objetivo é esse, ao longo dos próximos vídeos vocês verão isso, ao longo dos próximos estudos propostos vocês verão isso. Nós vamos nos dedicar a estudar principalmente a mediação jurídica e política da Organização da Educação Brasileira. E nesse sentido, cabe colocar que eu destaco 2 pilares. Um pilar que eu vou chamar com um nome um pouco difícil, mas que tem a ver com a estrutura do que acontece. Um pilar que eu chamo de nomotético
Ou seja, um pilar que está baseado no sentido da lei, no que está colocado em lei e nos objetivos de quem formulou aquela legislação da educação. E aí nós temos como maiores referências a Constituição Federal, nos seus artigos que vão de 205 até o 214, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 96, que já sofreu mais de 300 modificações. Mas são as duas referências principais no que diz respeito à questão jurídica. Existem autores, especialmente na área do direito, que vão considerar, de uma forma até de certo modo ingênua, a noção de que, uma vez colocado em lei, o que quer que tenha sido colocado em lei já se tornou realidade. Eu não vou por aí. Eu vou por outra direção. Eu vou entender que, para que alguma coisa que seja prevista em lei venha integrar a organização da educação do Brasil, de fato, ela precisa da mediação política. Pelo menos. Lembrando que as próprias leis são resultados de embates, lutas, são resultados de muita, como direi, muita disputa, até sobre como vai ser o texto da lei. Então esses dois pilares se relacionam. Da mesma maneira, as forças políticas interferem muito no que vai acontecer ou no que está acontecendo em matéria de lei. Não podemos negar isso. Darei um exemplo só, tá? Retirado lá da LDB. Depois, quem quiser, vai ver na minha série LDB artigo a artigo, meus comentários sobre os artigos da Lei de Diretrizes e Bases, que vamos chamar de LDB, qual é o artigo certinho disso. Mas existe um artigo lá que coloca que as instituições de educação superior precisam ter pelo menos 1/3 de mestres ou doutores no seu quadro. O que acontece, pessoal? Interesses econômicos e políticos fazem com que, em instituições privadas, nas públicas não, a maioria dos concursos, boa parte deles já pede uma formação em nível de doutorado para você ser professor numa universidade pública, salvo em algumas exceções, casos especiais. Mas nas universidades privadas, eu mesmo soube de colegas que escondiam o título de doutorado para não serem mandados embora. Por quê? Porque a instituição já havia atingido o número mínimo de mestres ou doutores e o doutor custa mais caro. O salário de um doutor é maior, o que não é injusto, porque um doutor estuda pelo menos 4 anos a mais. 4 anos a mais e precisa defender uma tese original, alguma coisa que ainda não foi vista no campo da educação e que precisa e é tratada com originalidade. Então, o que era o mínimo, devido às forças políticas e econômicas, se transforma no máximo. Ou seja, há uma interpretação da lei que faz com que você tenha no máximo 1/3 de mestres ou doutores. Atingido esse percentual, pode começar a mandar embora os doutores que não precisa mais deles. Trouxe esse exemplo para mostrar que nessa mediação jurídica por um lado e política por outro, acontece um fenômeno, e aí eu vou deixar links na descrição do vídeo para os 2 textos que escrevi que se referem a isso, tanto aos 2 pilares quanto ao que eu vou falar agora. Existe um fenômeno chamado refração política. O que é isso? É a diferença entre o que está escrito no texto legal, o que está escrito no texto da lei e o que acontece de fato. E aí eu faço uma analogia com o fenômeno físico da refração da luz. Ou seja, você tem a luz, quando passa de um meio para outro, ela muda a sua velocidade de propagação e ela muda também o ângulo de incidência do raio luminoso. Exemplo, se você pegar um lápis, no ar você olha, o lápis está retinho. Se você mergulhá-lo num copo, você olhando de longe, você vai ter a impressão de que ele está quebrado. Isso não aconteceu, o seu lápis está inteiro. Porém, a refração da luz faz com que você tenha a impressão de que o lápis está quebrado dentro do copo. Da mesma maneira,
dependendo das forças políticas que atuam num determinado campo, a norma legal ela é cumprida em parte somente, ou no mínimo, ou às vezes até descumprida totalmente. Aí eu já nem falo de refração, teria que falar de reflexão, quando as coisas acontecem ao contrário. Vou dar um exemplo. Um exemplo que ajuda a gente a pensar nisso, tá? Se fala muito de Fundeb, a gente vai falar sobre isso. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, recentemente aprovado, projeto de lei que prolonga o Fundeb, tá? E o que ele é? É um fundo no qual a União participa atualmente com até 15%, então não é um fundo do governo federal, é um fundo composto de uma série de impostos, tá? Que já são oriundos dos municípios, já são oriundos dos estados e são redistribuídos para as escolas a partir do número de alunos. 60% do dinheiro desse fundo precisa ir para remuneração de professores e 40% desse fundo para despesas relativas a desenvolvimento e manutenção da educação. Porém, muitos professores sequer sabem do quanto do seu salário é pago a partir do Fundeb. Alguns professores, inclusive, em determinados municípios, não têm essa informação colocada em seus contra-cheques e nem no portal da transparência. O que acontece? Você não tem a garantia de que determinado município realmente está investindo essa verba em remuneração de professores. Então você tem aí uma refração política. Alguma coisa que deveria impactar a remuneração do professor ou despesas como aquisição de material didático, despesas como melhoria de tecnologias educacionais e outras melhorias para projetos na escola, elas podem muito bem, se nós não temos esse controle, irem parar em viagens para a Europa, irem parar em investimentos escusos, e acontece frequentemente. Ou simplesmente você tem o município pagando o salário de professor, ou um estado pagando o salário de professor integralmente com verba do Fundeb, que também é ilegal. O que é isso? Isso é a refração política. Você tem um texto de lei, você tem a lei do Fundeb, e quando ela chega a ser aplicada, ela vai sendo desviada pelos interesses do campo político. Por isso, eu insisto, a Organização da Educação no Brasil tem na sua mediação jurídica e política uma das suas principais vertentes. E é por essa razão que temos de estar atentos não somente à legislação, mas ao que está acontecendo na atualidade. Tá? Temos muitos exemplos de coisas acontecendo na atualidade. Na reforma do ensino médio, por exemplo, nós tivemos uma espécie de ressurreição da figura do sujeito que antigamente se chamava mestre-escola, né? Ou seja, o sujeito que tem um chamado notório saber. Ele não tem uma formação específica para atuar, mas o sistema de ensino garante que ele é bom. Bem, isso ficou em termos de ensino profissional. Isso abre margem, não estou dizendo que sempre aconteça, mas abre margem, por exemplo, para que um fenômeno que é o fenômeno do nepotismo, ou seja, o apadrinhamento político, ele possa ser cada vez mais alastrado pelas redes de ensino. E o que é isso? Isso nada mais é do que um tipo de legislação cujo sentido é distorcido. E aí não chegamos ao que estava previsto inicialmente. Por isso, nessa introdução à Organização da Educação no Brasil, nós teremos atenção ao texto da LDB, teremos atenção ao texto da Constituição, mas não podemos nos prender só a ele. Precisamos observar os movimentos do campo político, porque é ali em que temos a determinação, ou melhor dizendo, pelo menos um condicionamento forte do que vai acontecer nas escolas, do que vai acontecer nos sistemas de ensino, nas universidades, instituições de educação superior e tudo mais. Mas isso é objeto
posterior de discussão quando falarmos de atualidade. A gente vai ter vídeo falando de atualidades educacionais. Então vamos discutir Fundeb, reforma do ensino médio, Base Nacional Comum Curricular, uma série de assuntos que estão na ordem do dia e que interessam diretamente a quem tem esse viés de trabalhar com educação. Bom, finalizando, relembro que eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, professor da Faculdade de Educação, doutor e mestre em Educação pela PUC-Rio. Esse é o meu canal do YouTube, canal Pablo Bispo. Por favor, curtam, compartilhem, deem like e se inscrevam. Esse vídeo é direcionado aos meus estudantes da Universidade Federal Fluminense, que fazem a disciplina de Organização da Educação do Brasil, mas fica disponível a todos aqueles que desejarem se aprofundar nesse tema. Muito obrigado e até a próxima. Bem, se cuidem, saiam somente se necessário, porque não estamos diante de uma gripezinha não. Tem uma pandemia aí, ela é bastante perigosa. Até a próxima, pessoal.